O gordinho funciona. Iniciou. Bom dia a todos. Hoje é dia 17 de agosto de 2022. Vamos dar início à sessão da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Os juízes já estão confirmados. Como hoje nós não temos patronos para sustentação oral, vamos pela ordem da pauta. Primeiro processo, 403-2703, Cordeiro, Fibo, Fios e Cabos Elétricos Limitada. Eu vou gravar a sustentação oral. Esse processo tinha iniciou o julgamento na semana passada e saiu em vista para o doutor Flávio. Doutor Argos, o senhor não quer fazer um apanhado do que aconteceu, aí depois o doutor Flávio profere o voto dele? Posso sim, presidente. Bom, esse caso, bom dia a todos, bom dia representação fiscal, doutor Tony, bom dia, doutor Flávio, doutor Zúlio, doutora Maria Helena, todos aqueles aqui que nos acompanham, bom dia ao pessoal do suporte, Jailson, Hélio e todos aqui que nos ajudam também. Presidente, então só rememorando, né? Esse processo ele foi trazido à pauta na semana passada, é um processo sob minha relatoria, seria um caso clássico de inidôneo, onde o autuado assim ocorreu, assim foi autuado por ter adquirido mercadorias de uma empresa que, posteriormente à época das operações, foi declarada inidôneo, né? Mas, quando da apresentação do meu voto, eu apontei ali questões que antecediam, inclusive, a análise do mérito, no que diz respeito à instrução do processo e todo o desenrolar do processo, e, no meu entendimento, eu percebi que a instrução estava absolutamente insuficiente. Já antecipo que é o meu entendimento, então já rendo homenagens aqui a entendimentos de sentido contrário, porque cada um vai ter aqui a sua visão. Naquela oportunidade, a representação fiscal se manifestou no sentido de entender necessária uma diligência num primeiro momento, para a PGE, para que trouxesse informações sobre um mandado de segurança que foi ali impetrado pela contribuinte, né? No meu voto, eu tratei desse tema dizendo pela desnecessidade dessa diligência, coisa que já percebo das nossas discussões aqui, entendo que também entende despicienda esta diligência para a PGE o doutor Flávio. Mas, de toda forma, nós divergíamos quanto à efetividade de um reconhecimento preliminar de insuficiência probatória apontada por mim no meu voto, ao ponto em que o doutor Flávio, no meio dessas nossas discussões, nos debates aqui dos juízes, pediu vista do processo para analisar, essencialmente, essa questão e eventuais outras que aparecessem, o mérito, se o caso, enfim. Então, o processo retorna hoje justamente com este voto do doutor Flávio, né? Então, acho que seria de bom grado aqui ouvirmos um pouco o doutor Flávio, que se colocasse aqui, eventualmente já lesse seu voto, e assim passamos aqui adiante. Isso, presidente. Eu estou colocando o voto. Obrigado, doutor Argos. Doutor Flávio, o senhor, então, depois que o senhor colocar, o senhor pode ler seu voto e a gente iniciar a discussão? Eu vou ler o meu voto. Computador sempre em pau. Não consigo pôr o bicho no sistema. Vai. Problemas de sistema, mas já vou colocar ele aqui. Você sabe que eu tenho um processo que está lá aguardando voto, já faz um tempão, e o teu parente aí, parente não, que ele não é teu parente, né? Mas ele não consegue resolver, o voto está lá, está pronto, está bonitinho, ele fica aguardando o voto, ele não cai para aguardando pauta.
O voto está lá, né? É aquela pecinha atrás do micro. Não está dando colar. Peça viva. Acho que é a peça viva, viu? Eu não sei se É a sou eu. peça viva. Mas não aparece o colar aqui quando eu venho no copiar e colar aqui, que tá um negócio que eu vou te falar. Mas hoje é meu dia, hoje é meu dia. Pode deixar que hoje é meu dia. Mas vai acabar dando tudo certo. Ai, meu Deus. Agora sumiu. Agora sumiu o Word aqui. Aí é grave. Não, sabe por quê? Porque ele dá umas travadas, ele para tudo de funcionar, entendeu? Aí depois Del, eu vou... o teu micro, Del. Meu micro é Lenovo. Eles recomendam não usar PCXT, doutor Flávio. 286 eles recomendam não usar, talvez o sistema não leia. 286 é do meu tempo, isso aí. Então, é do nosso tempo. Não, é que o Del costuma dar umas paradas, aí ele fica pensando, você vê o HD virando, aí ele vai remontando o conteúdo. Eu já tive problema no EPAT, para entrar no EPAT, estou tendo problema aqui, mas não é, o problema é aqui em casa. O Del é um excelente computador, mas ele tem esse calinho aí que eu não sei porquê. Da minha filha faz a mesma coisa. Minha filha tem um Dell aí que deram para ela. Hoje, vocês me desculpem o atraso, mas hoje é meu dia, pelo jeito, viu? Ontem não estava sendo meu dia, nem no sábado. Eu fui ligar meu carro, ele tac, 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 tac. E nada de pegar. Isso acontece com as Ferraris, Zuli. É o preço que você paga. As Ferraris, elas dão esse problema, elas não ligam. É que a minha estrela é de 2000, então... Cara, tá abrindo. Agora tá abrindo de novo o Word. Eu abri de novo o Word, ele voltou a funcionar. Mas tá lento pra caramba. Mas vamos, que tem que dar conta disso aí. Vamos que... Cara, pronto. Sei lá o que está acontecendo hoje, que está tão ruim esse sistema aqui. Mas dá para você o... falar, eu nego o provimento, aí eu voto e a doutora Maria Helena vota, e o Argos mantém o voto dele, a Maria Helena está... Não, já daqui um minuto já vai dar tudo certo. É só para entrar aqui o negócio. Então, eu vi o seu voto, doutor Flávio, eu vi a posição da doutora Maria Helena. Veja, o Hélio, eu conversei, naquele dia que antecedeu o problema, eu conversei com o Hélio, né? O problema, sabe qual é o problema? E o Hélio disse que isso é problemático em termos de sistema. Que você não consegue encerrar o processo. Por isso que eu votei nesse sentido. E nem analisei o mérito. Ele falou que não conseguiria encerrar o processo. Entendeu? Ele breca, ele chega lá naquele... Ele chega naquele momento do documento porque eu tenho arquivo corrompido. Eu sei, inclusive, que sendo uma procuração para advogado, em termos assim... estritamente jurídicos, talvez não faça falta, entendeu? Mas, assim... Não, fazer falta faz, é procuração do advogado. Mas que é fácil de corrigir, mas, assim, é fácil de corrigir. Daria para você superar isso mandando o advogado corrigir. Mas o problema é que com o arquivo corrompido você não consegue encerrar o processo administrativo. E isso prejudica as duas partes, porque digamos que o contribuinte ganhe e que seja cancelado esse auto por deficiência de instrução probatória, né? Esse contribuinte ele vai querer o fisco vai querer recorrer. O fisco vai querer recorrer. Se ele ganhar na superior, o contribuinte vai querer recorrer no judiciário. Quer dizer, pode dar um monte de problemas, entendeu? Então eu não vejo como não corrigir. Eu não vejo. Mas o ponto aí, gente, é conseguiu uma lançar o voto para corrigir, ou uma procuração. Ainda não, mas vou conseguir daqui um pouquinho.
ponto é uma diligência para corrigir, a juntada de uma procuração que ninguém nem falou nada. Eu não sei aonde que pode... Não, na verdade, nós não estamos corrigindo a procuração, nós estamos corrigindo porque o arquivo... a parte eletrônica do processo, Sim. porque esse arquivo corrompido ele está prejudicando a visualização do processo e o regularizamento dele. Se o problema fosse só a procuração, talvez... Não, mas não está, porque a gente acessou todas as partes. Você não conseguiu acessar tudo, Argos? Eu consegui acessar tudo. Não, presidente, se me permite, eu já antecipo, eu vou manter a despeito do... Ele não vai conseguir encerrar o processo. Se me permite, a despeito do entendimento do doutor Flávio, que nós já conhecemos, enfim... agora eu vou conseguir colocar o voto no sistema. Eu acho absolutamente louvável, mas, mais uma vez, existe um documento nos autos que não abre. De 1.300 páginas, tem uma que não abre. A tal da página 1115. Esta página 1115, eu seria sensibilizado com o argumento de vocês se ela fosse um documento que nós desconhecemos, assim, desconhecido por todos. O meio de um documento, eventualmente o meio de uma petição, um documento de prova, alguma coisa em tese para a compreensão e para o deslinde do processo que fosse relevante ou, quiçá, que nós nem soubéssemos se era relevante ou não. Não é o caso. Trata-se de uma procuração. Uma procuração, por mais mirabolante que seja qualquer advogado, ela se restringe à outorga de poderes. Ponto. Uma procuração, ela pode... Será que não veio documento com essa procuração? Ela pode... O será, Zúlia, a gente vai chegar numa discussão interminável, porque será qualquer coisa. O que eu estou só ponderando aqui é uma procuração, ela vai estar limitada à outorga de poderes. Ponto. Há prejuízo no processo? O processo pode ser saneado a qualquer instante. O que eu acho temerário é saber que temos um processo que tramitou e já tramita por 10 anos. Isso é lamentável para qualquer jurisdicionado e para qualquer contribuinte aqui, entendendo ser jurisdicionado ou não, mas, enfim, e para mim é um contrassenso dizer, não, vamos então parar, vamos mandar para... A técnica que arrume no desenrolar do processo, ele não está impedido de ser encerrado. Ele estaria impedido de ser encerrado se o processo acabasse agora. Olha, acabou, tem um problema, ele não consegue encerrar. E mesmo assim, seria iniciativa do contribuinte reclamar, e não nossa. Mas ok, vamos entender que existe esse problema e que a procuração pode ser questionada por N motivos e sei lá. Tá bom, o processo ainda vai se desenrolar. Independente do resultado aqui, até por dever de ofício, acredito que a representação fiscal vá recorrer e vá para a superior, e vá ter uma distribuição, e vá ter um relato, e vá ter uma votação, quem sabe até voto, e ao longo desse período não há absolutamente nada que impede que a TI, e aí nós estamos falando do suporte técnico que não é do meu controle, eu não entendo como funciona, simplesmente corrija este ponto, seja dizendo para o advogado, junte uma nova procuração porque a sua não abre. E mais ainda, com todas as vênias, há um argumento de que isso prejudicaria a numeração da página. Não prejudica porque eu fui dar uma olhada exatamente, tentar entender o problema, então tem página 1115, não abre. Daí tem, de novo, página 1115, ou seja, invalidar este documento que não abre não mudou a numeração das páginas. Inserir uma nova procuração a qualquer instante, como a título de saneamento do processo, está resolvido, gente. Assim, a gente está criando um enorme problema onde não existe. Olha, tem a perfeita compreensão do processo. Eu consegui abrir todas as páginas, menos essa, de novo, 1.300 páginas. Eu também tentei, acessei e consegui abrir as outras páginas. Assim, o voto foi dado, a vista foi pedida, devolve para cá, a gente vota, de repente, a doutora Maria Helena me acompanha, puxa, que bom, em tese, a Câmara decidiu, cancelou, não acabou a instância administrativa, eu não entendo esse movimento que nós mesmos estamos fazendo do nada. Ou a doutora Maria Helena vai lá e acompanha o doutor Flávio. Assim, tudo bem, eu acho uma contraproducência atroz. De toda forma,
mais uma vez, é só a minha posição pessoal, respeito manifesto, escancarado, posições em sentido diversa, a do Dr. Flávio, a da representação fiscal, e para mim é uma questão prática. Olha, não é um problema nosso, a gente não tem que parar o ITER procedimental aqui, processual, de dizer, puta, para tudo, porque tem que corrigir. Não para nada. Corrige ao longo do processo e está tudo certo. Não tem. E mais, não foi nem contestado, nem pela representação fiscal, nem pela parte. Isso, então, assim, esse era o ponto que eu ia levantar. Era tão As grave não... que ninguém nem contestou. Ninguém nem contestou. Neste instante, ótimo, vimos que tem esse problema. Problema da TI, não é da nossa alçada. Nós estamos no processo administrativo. Então, não no... É mais ou menos como um volume num processo físico. Olha, descobriu-se que a numeração está errada. Ô, cartório, corrige. Estritamente jurídico, talvez... Corrige, não é problema nosso. Você tem razão. Por isso que eu falo que, em termos talvez estritamente jurídicos, você tenha razão, entendeu, Argos? Mas, assim, vai ser difícil você acertar depois. Não vai, cara, vai ser a mesma dificuldade. Não, Flávio, porque o Hélio já está tentando acertar. Eu acho que é uma coisa procedimental mesmo. E eu concordo que o processo não acabou. O que eles têm que fazer... a gente não pode truncar o mérito, truncar um andamento por mais sei lá quanto tempo por conta de um problema sistêmico. A gente vota e vê como é que está. E depois eu até conversei com ela sobre isso, ele falou que está tentando resolver, até pedindo para a parte juntar de novo a procuração. Aí resolve. Esse cara junta e acabou. Acabou, resolve. Porque eu acho assim, se tivesse parado nessa folha e a gente não conseguisse abrir para frente, não conseguisse ver o que aconteceu, não conseguisse... Mas não, é só essa folha. É só a folha da procuração. Também consegui. Exatamente, você consegue abrir todas as outras, você consegue ver o processo para trás, para frente. Só que então, eu não vejo impedimento para a gente isso vai dar julgar. Problema lá para frente, eles vão alegar isso lá para frente. Entendeu? Então, acho que finalmente... eu gostaria de falar... Pode falar, Tony. Fala lá. A gente já discutiu isso. Estou tão sobre bem. A intervenção do Dr. Argos, eu gostaria de pontuar algumas coisas. A primeira é a seguinte: há sim dificuldade na numeração das páginas, porque a folha 115, se tivesse sido numerada tudo corretamente, seria 116 e não mais 115. Então, na hora que consertar esse problema, vai renumerar as páginas daí para frente, porque as folhas 115 está marcado como 0. Então, o sistema assumiu 115, a folha seguinte, que, na verdade, deveria ser 116. Então, esse é um ponto a ser esclarecido, porque... não mexer nesse documento, Tony, é só inserir um novo na sequência da folha 1300. Dizer, olha, esse documento substitui da folha 1115, por questão de falha. E o processo já está numerado com 115 a próxima. Só que não é feito assim, porque esse documento existe, vai dar problema. Esse documento existe nos autos. Ele não pode ser suprimido. Eu acho que vai dar problema fazer e substituído por outro. A outra questão que eu acho relevante aí é dizer o seguinte: é lógico que todos nós, os intervenientes no processo, queremos que os processos andem celeremente, né? Isso é o objetivo de todos, né? Justamente por isso eu acho que tem que resolver primeiro essa questão técnica, porque essa questão técnica vai ser motivo desse processo. Provavelmente vai haver um recurso superior, a chance de que seja anulada essa decisão justamente por causa desse problema não é pequena, que ao invés de a gente acelerar o processo, nós vamos estar retardando o processo. E essa é uma solução que... Eles conseguem ver o voto? A solução desse problema não é uma coisa tão complicada assim, que demore tanto tempo. E deixaria, gente, por final, a última coisa que eu queria colocar, era sobre a observação do Dr. Zuli, no sentido de que a gente não sabe realmente o que tem dentro daquele documento. Aparentemente não é nada relevante? Sim, aparentemente é só uma procuração sem nenhuma outra consequência mais importante no processo. No entanto, nós não sabemos o que tem dentro daquele documento. Esse é um problema grave. E aí ninguém sabe.
Aí, por exemplo, pode ser que alguém se sinta à vontade, se sinta tranquilo quanto a isso. Outras pessoas podem não se sentir tranquilas em relação a isso. E o acesso ao processo integral é condição básica para qualquer um que é interveniente do processo poder opinar a respeito. Por isso que eu acho que a chance dessa decisão, se for tomada dessa forma, ser anulada na Câmara Superior, ela não é pequena, porque é uma questão relevante, não é uma questão acessória, não é uma questão marginal. Então, são essas as considerações que eu queria fazer, sem ainda entrar no mérito do brilhante voto do doutor relator, mas porque eu tenho a impressão que essa questão antecedente, ela oblitera as demais discussões. Nós precisamos primeiro resolver isso, até para que, na sequência, não haja nenhum questionamento, seja a nível administrativo ou mesmo judicial. Essas questões que eu queria colocar, senhora presidente, muito obrigado. Então, gente, acho que todo mundo já colocou sua posição, acho que a gente pode votar, né? Exaustivamente. O voto conseguiu finalmente ser colocado no sistema, né? Você quer ler seu voto, Flávio, por favor, que você não leu? Eu acho que é desnecessário. Eu vou só fazer um pequeno resumo para quem está vendo, quem acompanha a gente pela internet. No meu voto, eu converti o julgamento em diligência porque há um arquivo corrompido no programa. Então, eu converti o julgamento em diligência à presidência do Tite para consertar esse problema antes da apreciação do mérito. É basicamente isso. Ok, gente. Então, eu vou encerrar os debates. Verificar o quórum. Falta apenas você, Zuli. Então, pera um pouquinho só. Eu estou procurando ele aqui. Aqui, achei. É que eu estou com uma outra página aberta aqui dele. Então, confirmei presença. Como é que nós vamos fazer essa votação? Porque, na verdade, nós temos duas partes. A da diligência, nós vamos votar a diligência, contra a diligência, aí em seguida votar o mérito. Eu não sei se isso é possível aqui. Eu não lembro, olha, voto de vista, porque o Flávio não entrou no mérito e ele não falou se na hipótese de vencido... Então, como é que nós vamos fazer? Tem dois votos, ou é o do Argos, que conhece e julga, ou é o do Flávio, que converte em diligência. Mas aí é que está, nós vamos ficar com hiato. Por quê? Porque o doutor Argos ele já votou em relação ao mérito, e nem o doutor Flávio, nem eu vamos ter oportunidade de falar sobre o mérito, porque realmente eu também discordo frontalmente do relator em relação ao mérito. Eu tenho até uma pequena a preferência em relação a isso. Agora, eu vou votar aqui, e aí vai ficar o quê? Vai ficar pelo provimento. O ponto é que o voto do Flávio não entrou no mérito, né? Hoje a gente não tem. Você pode fazer uma preferência, então, Zuli. Mas aqui, como é que eu vou fazer a preferência? Não está me abrindo a possibilidade da preferência. Espera aí, eu vou cancelar. Espera aí, vou cancelar. Zuli, mas tem uma outra coisa, Zuli. Sabe o que acontece? Se eles já votarem como o Argos falou, não importa se você votou no mérito ou se eu votei no mérito. Porque aí eles já superaram a preferência e apreciaram o mérito. Não, tudo bem. Mas a preferência sobre o mérito pode ser que, em razão da minha preferência, alguém mude em relação ao mérito. Bom, por exemplo, pode ser mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte: você tem a preferência tá aqui pronta, prontinha. Então, peraí, eu vou reabrir os debates e aí você coloca. A preferência. Pede uma preferência, Zuli. Tá, vamos lá. Eu preciso. Aqui, eu acho bem salutar o Zuli colocar a preferência dele. Eu levantei essa questão ontem. Eu vou falar. Eu disse, olha, não seria importante colocar um entendimento, que se for divergente, melhor ainda, para o processo mesmo, para se poder votar ou não. Enfim, acho que é uma providência
bem salutar aí a preferência do Zulli, independente do que pensa. De novo, nós estamos aqui, cada um defende a sua convicção. É que, sabe o que acontece? Eu já é que solicitei. No mérito, eu não sei se eu votaria. Já está liberada, Zulli, pode colocar. Mas você tem o seu voto. Entendeu? Seu voto já está aí. Só que se você mantiver a sua posição, seu voto é esse. Se você mudar para o Zulli, você... corrompido, não dá nem para você falar em mérito. Então, é uma posição. É diferente, uma posição absolutamente defensável. Que só faltasse uma procuração do advogado, que isso poderia ser superado. É isso que eu penso. Agora, eu acho coerente, Flávio, a sua posição. Falou, para mim, e da representação. Eu acho que não tem nem que analisar. Está corrompido. É uma leitura. Ponto. Eu isso, já acho. Agora o Zulli coloca a preferência dele e a gente vota. Pronto. Aí já resolve. Todo mundo já se manifestou. Aí você quer ver. Sabe o que vai... a primeira coisa que vai aparecer, sabe o que vai ser? TRJ. O quê? Retificação de julgado da representação. Porque se a decisão prevalecer e a segunda for a minha decisão, não é PRJ de nada. É como você falou, pouco importa com todas as vênias, claro, mas não modifica em nada, nem o seu voto, nem o do Zulli. Não tem o que recorrer. Você não recorre do voto vencido, você recorre do vencedor. Não, claro, eu sei. Mas o cara, se o seu voto prevalece, o cara vai entrar com PRJ, com uma preliminar de nulidade. E, cara, corrompido. Aí isso daí bate onde? Isso bate nessa. Mas quem que vai entrar, Flávio? E, cara, mas nulidade por quê? A representação está aqui. Não tem nulidade, por quê? Porque o doutor Argos, ele entrou nesse mérito no voto dele. Então, aí agora é recurso para a Câmara Superior. Então, porque a gente corre o risco, da Câmara... Mas que a Superior decide, gente. Não tem... O que a gente tem é que... Tá bom. Tchau. Posso ler minha preferência? Porque a discussão nós vamos ficar aqui até meio. Mas ela está registrada, Zulli? Está registrada. Deixa eu ver aqui. Registra ela. Vocês falaram tanto aí, não antecedentes. Conhecido como julgamento de mérito, não provido. Eu digo o seguinte, muito simples. Muito objetivo. Vocês me desculpem. Consegue registrar, Zulli, só para a gente ter acesso? Está registrada. Obrigado. Já está aqui, do Zulli. Tá. Eu digo que, efetivamente, há robustas provas nos autos, tá? Mas eu vou na própria preferência. Vencido no entendimento do ilustre juiz, doutor Flávio Nascimento, a quem acompanha neste ponto e sentido, não obstante a posição adotada pelo ilustre juiz do relator, fica clara nos autos a existência de provas relativas à inidoneidade da emitente, bem como a correta juntada do relatório de apuração, demonstrando efetivamente a irregularidade constatada. A notificação efetuada é em nome da recorrente em relação à inidônea. Não há nos autos qualquer prova de boa-fé. A ficha resumo de folha 17 é em nome da inidônea, emitente das notas fiscais, cujo crédito a interessada realizou. O trabalho fiscal foi corretamente realizado. Foram juntadas as notas fiscais emitidas em nome da interessada, a exemplo de folha 32. Ademais, a autuada é conhecida nesta corte na prática consistente destes autos, crédito indevido, bem como em várias outras infrações e tipos de infrações. Veja, não é o contribuinte que goza de regra a cumprimento da legislação. De tal sorte, o simples exame dos autos demonstra que as provas, sim, estão perfeitamente alinhadas ao processo e inidoneidade notadamente em relação ao autuado e emitente. Assim, não obstante a posição do ilustre juiz relator, fica evidenciada a existência de prova nos autos, assim nega o provimento ao recurso ordinário. Poxa, sinceramente, senhores, quando eu venho aqui no processo e... Cadê? Ih, não acho mais. E quando eu vejo o relatório de apuração, tudo, os documentos que foram juntados, é evidente a juntada do relatório em nome da emitente, as notas fiscais que se relacionam em relação à autuada que comprou da inidônea, as datas também são todas coerentes, então eu não vejo como contribuinte nada trouxe em relação à boa-fé, tá? Então ainda poderia examinar essa parte. Então, efetivamente, não vou
fazer discurso, coisa parecida em relação a isso, ou insistir na minha posição, tá? Que eu sei que é coerente, mas é assim que eu voto. Eu estou negando o provimento ao recurso, me desculpa. Mas se analisarmos as provas dos autos, o processo está perfeitamente instruído, não há essa falta de coerência de provas ou de relação da inidoneidade ou PCN. Veja-se que tinha uma época, tá, que não é uma época longínqua, que mesmo feito o PCN, nem se juntava o PCN no processo. Por quê? Porque o PCN é mais um documento interno voltado à fiscalização para dar conhecimento à fiscalização da forma em que foi realizada a apuração da inidoneidade. O que é importante é exatamente a ficha resumo, está no processo, é da autuada, as notas fiscais para demonstrar efetivamente o crédito, está no processo, folhas 32 e seguintes, por exemplo. O crédito efetuado é coerente com essas notas fiscais. Então, poxa, tá, é tudo. Não há questão de se analisar efetivamente aquelas três relações de conflito da boa-fé, pelo contrário. Isso não foi a saciedade discutido no processo pelo contribuinte, então eu estou negando o provimento. Tá, eu já votei, eu acho que uns 3 ou 4, já foi idêntico o nome dessa contribuinte, idêntico, a instrução é idêntica. A única coisa que não tinha era o documento corrompido. Do resto, não há diferença nenhuma. Eu estou mantendo a acusação fiscal. Tá? Então, agora a gente pode encerrar os debates? Sim. Ora, presidente, fala, doutor Tony. 10 segundos só para dizer, pode falar. Corroborando o brilhante voto do doutor Zuli, o próprio contribuinte, em nenhuma das suas manifestações, seja na defesa, seja no recurso, reclama desse suposto problema em relação das provas. O contribuinte não, ele entende e no processo que não é controverso, é admitido por ambas as partes. Né? Então, se o fisco afirmou que ocorreram aqueles fatos e eventualmente não tenha colocado todas as provas que o relator achou necessárias, caberia à autuada contestar esse problema, e ela não contestou. Isso quer dizer que aqueles fatos não são controversos. Esse é mais um ponto em favor do voto do doutor Zuli. Era só isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Só fazendo uma parte, eu não vou nem levantar aqui bandeira do artigo 20, né, se me fala a memória, né, que os fatos que efetivamente não são contrariados são admitidos, e nem vou levantar aqui a bandeira do Carnelucci. Porra, preclusão consumativa. Se efetivamente ele nada falou, é que ele concorda, consumou. É fato. Quer dizer, por conta dessa forma de pensar do próprio Carnelucci, tá? Se eu analisar, veja, vocês sabem que eu sou apaixonado pelo processo civil, né? Já estudei o processo civil na época de faculdade, depois da faculdade, aliás, né? Fiz cursos e participei dos debates em relação ao novo Código de Processo Civil, que, aliás, demorou muito tempo, né? Mas está aí, e que efetivamente, poxa, se eu considerar dessa forma que eu ultrapasso um elemento, e aí eu já chamo a atenção do Tony, se eu ultrapasso um elemento que não está nos autos, e vou lá e falo, tem nulidade, essa nulidade da forma como está, ela não é uma questão de ordem pública, tá? Como a decadência, por exemplo, é uma questão, eu tenho que reconhecer. Isso significa o seguinte, eu estou julgando além daquilo que consta dos autos. Quer dizer, eu estou vislumbrando uma nulidade que ninguém arguiu. Eu estou vislumbrando uma nulidade que não existe no processo. Então, efetivamente, eu estou divagando sobre, efetivamente, essa nulidade que não está consagrada. Então, eu diria que tem uma nulidade no nosso julgamento quando, dessa forma, ele aborda a questão. Só fazendo uma parte, gente, eu concordo com tudo que vocês falaram, do processo, que a parte tem que alegar, mas o ponto é o seguinte, a gente tem que ver a autuação. A autuação qual que é? Inexistência de estabelecimento.
E no processo, tem prova que o estabelecimento... Então, não precisaria nem ser, no meu entendimento, Zuli, não precisa nem ser alegado. A gente tem que julgar conforme está sendo o processo em pauta. Eu acho que aí não é uma questão de prova também. É uma questão de ver o que está sendo o objeto do processo e o que foi. Se existe no processo que o estabelecimento existia, então já acabou. Mas ponto. A gente tem que levar em conta o entendimento de todo mundo. Por isso que o processo é dinâmico. Então, vamos votar, que eu acho que é importante. Então, efetivamente, nesse ponto, me desculpe, existe uma premissa equivocada. O fisco, em nenhum momento, ele esteve no lugar, ele viu uma pessoa, ele conversou com uma pessoa, tá, que supostamente tinha, essa pessoa também desapareceu, ou seja, é aquilo que foi armado para o fisco ver. Ele não está abrindo 6 segundos para abrir nossa internet. Eu estou tentando abrir o relatório de apuração. Mas no relatório de apuração mostra exatamente isso, que efetivamente lá era um lugar que não tinha condições, não tinha estoque, não tinha ninguém. Tá? O fisco, vou aqui nas folhas, acho que é 17, só um minutinho. 17. 17, tá? Então, ele foi lá, está aqui, folha 17, razão da idoneidade, tá? E ele fala, roteiro, apuração de documentos fiscais, estar ocorrendo a simulação da existência de estabelecimento. É uma verdadeira simulação. É aquele que fez um estabelecimento de aparência, tá? Ele queria mostrar uma aparência, mas não era. O lugar lá era impróprio. Tá? A sócia Rasmini Aizef Escalan é filha de Isaías Alceu, procuradora acima de Deus, em razão de extrato social, dissolvendo a sociedade, aguarda livre documentos e a responsabilidade de Selma. Quer dizer, então, na verdade, quando o fisco esteve lá, a sociedade tinha até se dissolvido, ele explica aqui. Ele dá a gráfica, como foi feito naquele tempo em que efetivamente teve a simulação, com quem ele falou. Consta no cadastro das pessoas que, em sessão de 6/10/11, o endereço da sede foi alterado, retornando para a Avenida Ema. Quer dizer, é um negócio muito, muito, muito estranho, tá? E aqui fala gente, também da a gente fórmula vai nós vamos ficar discutindo aqui até amanhã, Zuli, porque... nós estamos comendo uma irregularidade e batendo palma para ela. Vamos, então, agora todo mundo já colocou seu entendimento, sua posição. Acho que agora já está maduro para a gente votar. Pessoas da área jurídica, cada um com a sua. Por isso que eu achava que a melhor solução para esse processo era primeiro deixar ele redondinho, apesar dele estar 10 anos aí. Mas eu acho que agora é hora da gente votar. Eu também acho. Está votado na minha parte. Então vamos encerrar os debates. Com convicção. Vamos lá, verificação do quórum. Eu não tenho quórum para verificar. Sim, sim. Não, eu já votei com preferência. Ah, é verdade, então não tem mais. Verdade. Iniciar a votação. Então, nós temos 3, uma preferência, 2 votos. Aí a gente... Isso vai para superiores com nulidade na decisão, tenho certeza. Bom, certo, então... doutor Tony? Não estou instigando nada. Vamos lá. Vamos confirmar o voto. Aqui tem um monte de... Então, encerrado o julgamento, recurso ordinário, conhecido, com julgamento de mérito provido. Eu achei que você ia mudar seu voto, doutora Maria Helena. Não. Eu ia bater palmas. Não ia, porque eu acho que a prova não... Eu acho que é um julgamento que está julgando outra coisa, Zuli. Eu concordo, eu já votei esse cliente aqui, que ele é
Ele aparece, tem muitos comigo, processos, né? mas eu acho que esse processo em si... Eu sou cliente, Não, do eu acho Argos, assim, hein? acho assim, nessas análises de mérito, que dependem de um monte de coisas, é muito difícil você convencer a pessoa. Porque cada um tem sua análise quando a suficiência de prova e acusação. Por isso que eu não entrei no mérito. Eu falei assim, eu acho que a prova aqui é diferente. Eu concordo com o Zuli, com tudo que ele falou, se fosse um outro processo desse contribuinte, mas nesse processo está diferente. Então, eu acho que a gente tem que julgar conforme as provas, né? Eu já tinha dito na sessão passada, eu já julguei 2 ou 3 processos do mesmo contribuinte. E nos 2 ou 3 processos que eu julguei, os autos foram integralmente mantidos, porque ali se analisou o conjunto de provas e ali se entendeu que estava apto para ser julgado, que o auto estava absolutamente rígido. Não é o caso e, bom, enfim, de novo, não é a verdade, é só a minha posição. Na minha posição não era o caso neste caso concreto. Se o contribuinte fez certo, fez errado, é outra história. Neste caso concreto não era o caso, é só isso. Não é nenhum mistério, está tudo certo, vida que segue. Autos podem vir de maneira absolutamente similar, o caso ser similar, e será mantido se analisado o mérito, ou será cancelado se analisado o mérito. Aqui, para mim, era imprestável. E, enfim, fica o argumento, as posições estão colocadas, a superior se manifesta, está tudo certo, não é né? Tá tudo certo. Então, vamos lá, gente. Já votamos, vamos para o próximo processo, Yakult e Comércio, auto-de-infração 412312, do doutor Zuli, não temos patrono, vou gravar a produção a dele tá boa, a nossa tá ruim, né? Não, a minha tem fico indignado ver meu nome lá para 15º, 18º, horroroso. Não, na superior tem gente, acho que eu estou querendo ir para a superior, eu nunca quis mais, porque lá tem gente que está com 20 processos. Eu cheguei a ter 40 processos no mês. No estoque. Que tristeza. Não, no estoque. Mas não tem jeito, a gente não coloca processo, Argos. Não tem como ter produtividade. Julgado. Aqui é muito fácil, aqui realmente é muito fácil. Eu vou ler mas eu fico chateado. Acusações. Pouco processo. Creditou-se indevidamente no montante de X nos meses de janeiro. Eu vou chamar a atenção, e aliás também quem me chamou a atenção ontem foi o doutor Tony, mas eu já tinha visto, já tinha feito, mas como não tinha nada a respeito, eu tive que seguir o que estava no processo, tá? Ele já está pronto há um tempão. Creditou-se indevidamente no montante de R$69 mil nos meses de janeiro de 15 a dezembro de 16, especificado no demonstrativo anexo, devido a operações de transferência para comercialização com mercadoria sujeita ao regime da substituição tributária com entradas no estabelecimento CFAP 14, por altura aqui, 09. Creditou-se indevidamente, aí já são 3 milhões, no mesmo período, tá? Mediante lançamento de crédito do ICMS, serviços fiscais de apuração, a título de crédito otorgado em valores superiores ao legalmente permitido por aplicar o percentual de 12% sobre saídas de produto IODEL, não alcançados por benefício fiscal previsto no artigo 33 do anexo 3 do regulamento. 3. Creditou-se indevidamente nos autos devido à operação de entrada de mercadoria. Devido aqui, conjunto da vírgula. Operação de entrada de mercadoria na produto de consumo do próprio estabelecimento, conforme comprovadas pelos documentos fiscais digitalizados. 4. Deixou de escriturar nos meses tais. Também ao mesmo período, notas fiscais eletrônicas relativas à aquisição e entrada de mercadoria em estabelecimento e operações tributárias, sendo já encontráveis escrituradas as operações do período. Tá? Ainda diz que não constou informação reconhecendo a não escrituração do documento nos registros fiscais. 5. Deixou de... um monte aqui. O fisco virou as folhas do regulamento aqui. Deixou de escriturar nos meses, é o mesmo período, né? Janeiro de 15 a março de 15, a dezembro de 16, notas fiscais eletrônicas relativas a aquisições na mercadoria em operações não tributadas, sendo que também já se encontravam escrituradas as operações do período. Eu vou lá para baixo. Aqui, na verdade, nós temos uma decisão parcial que gerou um recurso de ofício, tá? Então, efetivamente, o disposto é julgo
procedente em parte as infrações remanescentes do AIN, a decisão de primeira instância, né? Relativos aos itens 4 e 5 do AIN, 1 e 2 improcedentes, 3 apartado. Então, na verdade, o item 3 está fora de julgamento. O item 1 e 2 foram julgados improcedentes, e o item 4 e 5 foram julgados procedentes. Então, o recurso de ofício se refere aos itens 1 e 2. Eu já vou passar lá para baixo, houve o andamento, tá? Houve efetivamente a abordagem dos produtos, a representação se manifestou, e aí esse processo foi distribuído ao ilustre juiz Samuel Luiz Manzotti Riema, meu nobre par de Câmara, tá? E este transformou em diligência, tenho dúvida quanto à natureza do produto a que se refere o item 2 do AIN, especificamente se é leite fermentado ou bebida láctea, sobretudo pelo fato de que a embalagem do produto classifica-o como bebida láctea, ao passo que a Receita Federal do Brasil enquadrou na ementa da adesão à época dos fatos como leite fermentado. Então, por ter essa dúvida, tá? Aí foi efetuado, ele solicita o mapa, tudo, enfim, né? Foi convertido em diligência, foram realizadas diligência. A parte comparece a folha 7.424, trazendo esclarecimentos. O filho informa a folha 7.496, informamos que a empresa fiscalizada afirma que as notas fiscais informadas na relação do AIN não foram efetivamente escrituradas e que em nenhum momento a empresa descaracterizou as informações contidas nos documentos recebidos, que também são de responsabilidade sua. A manifestação do destinatário eletrônica trata-se de um recurso que possibilita ao destinatário de uma nota fiscal comunicar ao órgão da fiscalização a veracidade de informações, informa o contribuinte ainda que as notas fiscais recebidas não escrituradas trata-se de operações não realizadas, porém o contribuinte não fez qualquer tipo de prova, onde traz a MDE, a manifestação do destinatário não comprovou qualquer tipo de manifestação. E assim vai, mas na verdade acabou não esclarecendo com precisão aquilo que consta efetivamente da diligência. Aí foi, o processo teve o seu andamento e chegamos aqui, olha, ainda houve manifestação em relação aos itens 4 e 5, tá? Outra assim, a respeito da justiça fiscal, opinamos pela exclusão das notas fiscais no capital tal, pelo haver sido constatado, se confirmou pelo autuante, o cancelamento das notas fiscais pela emitente, tá? Então, foi. Nós não temos a sustentação oral. Eu vou arrancar aqui aquela parte da sustentação oral. Tá? Hoje é dia 17. Eu tenho um compromisso, não sei se é hoje ou amanhã. Preciso ver. De agosto. E aí vem o seguinte, tá? Preliminares, não constam preliminares. Vamos lá, então, ao recurso de ofício. Eu digo, examinando os autos, consta o recurso de ofício tem posto contra a decisão de primeira instância, que julgou parcialmente procedente o AIN, uma vez que cancelou os itens 1 e 2, criou o processo em apartado para o item 3 e manteve, ele foi pago, tá? E manteve os itens 4 e 5. Portanto, nesse sentido, este é o resumo. Tá? Foram cancelados, então, itens 1 e 2. No que se refere ao item 1 e 2, e o teor da decisão recusa, percebe que o julgador tributário entendeu que, quanto ao item 1, a acusação é decreto indevido em razão das operações de transferência para comercialização com mercadorias sujeito ao regime de ST com entradas no estabelecimento CFAPX. Assim, se extrai a referida decisão que não se trata de ressarcimento do imposto, mas sim de devolução de mercadoria estabelecimento fabril e em que é subsídio tributário, aplicando-se assim o artigo 276 do regulamento. Todavia, vejo que essa conclusão decorre da forma de dever do oculto geral, não baseada em provas, posto que as notas fiscais juntadas aos autos demonstram que foi utilizado o CFF 1409, que se refere à transferência para comercialização e operação com mercadoria sujeito ao regime CST. Então, é diferente daquilo que viu o julgador. Trata-se de forma que o inciso 5º do regulamento
da classificação de mercadorias recebidas em transferência de outros estabelecimentos da mesma empresa para serem comercializadas decorrente de operações sujeitas ao regime de ST. Da análise que efetua o processo, não constata que tenha a interessada em apresentar provas no sentido que conclui olha a questão da prova, né? Que conclui o culto julgador, onde não vejo tenha sido demonstrado que foi apontado não foi apontado ou apresentado as provas que demonstre, portanto, que fique evidenciado tratar-se de erro do contribuinte na utilização do CFAP. Ainda cabe observar, pelo que vejo dos autos, que nas mesmas notas fiscais não há qualquer elemento que indique que se tratam de devoluções de operações remetidas pela autuada, nem versos da nota fiscal que contém tal informação, nem a indicação dos campos de observações das notas fiscais que indiquem que as notas fiscais de saída se refiram a tais devolução. Assim, se consideramos o regime especial a que está sujeito o contribuinte por as tais, não há qualquer indicação de que o procedimento a ser adotado pela recorrente é aquele demonstrado na documentação que se refere o item 1 do AIN. Portanto, não havendo qualquer disposição expressa no regime especial que exige o procedimento adotado pela recorrente e não havendo apresentação de provas que demonstrem serem essas as mercadorias anteriormente enviadas, uma vez que não há indicação de qual a nota fiscal que acompanhou a saída anterior da autuada, deve subsistir a declaração efetuada das notas fiscais, qual seja, de que trata-se de, abro aspas, transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de ST. Vejo que se trata de mercadoria sujeita a ST, não deve haver, portanto, crédito de imposto. Por esse motivo é que provejo o recurso de ofício para restabelecer a acusação contida na inicial. No item, então, item 1, eu estou restabelecendo. No item 2, o julgador entendeu que, uma vez que a consulta à Receita Federal indicou que os produtos IODEL encontram-se classificados na NCM 0403-9000 e enquadrados no artigo 33 do anexo 3 do regulamento, dão direito ao contribuinte de secretar a importância equivalente à aplicação de 12% sobre o valor da saída. Todavia, observo que o artigo 33 do anexo 3 do regulamento dispõe que o estabelecimento fabricante de iogurte e leite fermentado, negrité, classificados no código tais e tais, ou seja, 04, 03, 10, 00, 04, 3, 90, 00, poderá se acreditar na importância equivalente e aplicável à alíquota de 12%. Assim, vejamos. Artigo 33, iogurte e leite fermentado. Estabelecimento fabricante de iogurte e leite fermentado, e aqui eu transcrevi. Vejo que, conforme referido no artigo, somente o iogurte e o leite fermentado, os quais deverão estar classificados no código 040300, aliás, 1000 e 04039000, têm direito ao crédito otorgado no imposto. Posto isto, para ter direito ao benefício fiscal, o produto deve atender a 2 requisitos legais. 1, classificação como iogurte ou leite fermentado. 2, classificação nos códigos tais e tais. Se apenas a classificação nos citados códigos da NCM bastasse para a aplicação do benefício fiscal, qual seria a razão para o legislador citar expressamente os produtos iogurte e leite desnatado no capítulo desse artigo? Nesse sentido, fica evidenciado que, em razão da citação expressa, não é fato, é da citação expressa desses 2 produtos, foi proposital, uma vez que a posição 0403 da NCM, que possui apenas as posições 04031000 e 04039000, abrange outros produtos que não são iogurte nem leite fermentado e que, portanto, não dão direito ao crédito outorgado. Nesse sentido, o produto IODEL, por não ser iogurte, nem leite fermentado, como veremos a seguir, não tem o direito ao benefício fiscal. Assim, analisando a própria descrição dada pela própria autuada em seu sítio eletrônico, o produto IODEL é uma bebida láctea combinada com suco de frutas. De acordo com o processo de consultar a Receita Federal do Brasil, né, Kodak, coisa assim, juntado aos autos, IODEL é um produto composto de leite fermentado, adicionado de soro de leite, açúcar e suco, que, por falta de subposição mais específica, deve ser classificada
no código 04030900, ou seja, ele simplesmente aproveitou, mas ele não é aqueles dois outros. Tá? Ainda conforme Instrução Normativa MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, número 16 de 2005, temos que bebida láctea é o produto lácteo resultando da mistura do leite e do soro de leite, adicionado ou não de produtos ou subprodutos alimentícios, gordura vegetal, leite fermentado, fermentos lácteos selecionados e outros produtos lácteos, sendo que a base láctea deve representar pelo menos 51% dos ingredientes do produto. E aí vem a definição para efeito da aplicação do regulamento, bebida láctea, e eu transcrevi os referidos itens do mapa. Tá? Iogurte, leite fermentado, eu também classifiquei, eu trouxe aqui como pensa e descreve a receita, isso é de competência da receita. Tá? Neste ponto, ressalto nessa análise que, em razão da existência de definições normativas específicas para iogurte, leite fermentado e bebida láctea, é demonstrado que se trata de produtos diferentes. Pela composição de produtos que a bebida láctea, apesar de ser composto de leite fermentado, com ele não se confunde. Composição de bebida iodel, conforme consulta da Receita Federal, composição de leite fermentado retirado do sítio eletrônico do próprio contribuinte. Além disso, a Instrução Normativa MAPA 16/2005 obriga o fabricante a inserir nos rótulos as frases bebida láctea não é leite, ou este produto não é leite, ou bebida láctea não é iogurte, ou este produto não é iogurte. Poxa, né? Concluo assim que o produto iodel não é iogurte nem leite fermentado, razão pela qual não tem direito ao crédito otorgado na forma do artigo 33 do anexo 3 do regulamento. Por fim, é interessante ressaltar as informações da representação fiscal no item 30 de seu parecer, o que transcrevo e não vou ler para não ser chato. Nesse sentido, tendo em vista que as características dos produtos comercializados pelo contribuinte correto é entendimento zerado pelo fisco, motivo pelo qual provejo o recurso de ofício para exigir a exigência contida no item 2. Então, eu estou provendo o recurso de ofício, tecnicamente, item 1 e 2, porque, na verdade, seja um ou outro, não há. Aí, então, nós vamos ao recurso ordinário, que se restringe ao item 4 e 5, e, na verdade, o contribuinte quase que nada fala sobre isso. Né? As acusações sobre a falta de escrituração de documentos fiscais estão provadas, de entrada de operações não tributadas e tributadas. Constituição do crédito tributário seguiu perfeitamente a legislação vigente, observando o que determina o artigo 149. Aliás, interessa, no que diz respeito aos referidos, alegar a interessada que não tem conhecimento das operações e que o ônus da prova caberia ao fisco. A seu turno, o culto julgador tributário apresentou fortes, os quais caracterizam perfeitamente fortes indicações. Acho que o Zúlio tinha as quais, né, tinha se animado aqui, as quais caracterizam perfeitamente em item 4 e 5, tá? Com efeito, as informações relativas aos livros fiscais, contábeis, em operações tributárias no tanto tributário, constitui falta de escrituração de documentos eletrônicos, sendo que já se encontravam escrituradas as do período. Assim, o fisco juntou o processo de documentos, e eu listo aqui. Já para o item 5, o fisco traz, para demonstrar a irregularidade, a notificação de folha 7101, na qual a autora declara que os documentos realmente não foram escriturados. Nesse ponto, fixo o artigo 250, eu transcrevo. Tá? Muito bem seguido essa linha de entendimento, observa existir nos autos manifestações sobre o entendimento exarado da folha 7.280, né? E aí ele fala com referência aos itens tais, né? Eu transcrevo. Por fim, em relação aos itens 4 e 5, sobre examinar as informações relativas fiscais, contábeis em operações não constituem falta de escrituração, sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período. Assim sendo, tá? Eu só preciso fazer uma correção aqui que eu não fiz, tá? Aqui há uma observação seguinte: outro sem respeito à justiça, opinamos pela exclusão da nota fiscal 45.829 do item 4 do AIM, pelo fato de haver sido constatado e confirmado pelo autuante o seu cancelamento pela própria emitente, razão pela qual não poderia ser escriturado pelo destinatário. Assim é que, diante de tais circunstâncias, mantenho referidos itens
negando, assim, provimento ao recurso, e o que eu quero corrigir é com exceção... Droga, não fiquei só. Eu errei aqui. Com exceção da... Aqui nota fiscal número tal do item 4, pelo fato de haver sido constatado e confirmado pelo tanto seu cancelamento pelo próprio emitente as folhas tal. Tá? Então, eu estou excluindo essa nota. Tá? Quanto à multa, multa merece prosperar a alegação de que a multa é indevida por falta de irregularidades cometidas, que ela não é confiscatória. Pedido de redução e relevação da multa também eu estou afastando. Os juros, tá? Aí eu digo, em relação aos juros aplicados na autuação, também não podemos atender ao pedido de removimento que eu apresentei, foi lavrado para fatos geradores, né? Fatos geradores, aqui eu errei, são anteriores, é que eu tinha feito 2, tá? A vigência, portanto, não foi ainda utilizada a taxa Selic. E aí eu vi, olha, neste ponto, a informação vinda ao processo e o fato de que a notificação é datada de 9/7/18 e os fatos em questão datam de... lembra que eu fiz questão de me referir a janeiro de 15 a dezembro de 16, ou seja, em período de vigência da Lei 13.918 e, portanto, com taxas aplicáveis superiores à tarifa, portanto, como o quê? Como referenciado nos autos aplicados à súmula 10 reformulada. Nesse sentido, deve-se... E aí, ó... Referenciado, ele está ruim. Tá? Aí, no caso, o contribuinte não reclama, tá? Mas veio ao processo petição no sentido do Dr. Tony, né? Veio petição nesse sentido. Aí eu digo que, em razão da jurisprudência, a taxa da revisão, os juros de mora, transcrevo a reformulada, tá? E digo, então, que, efetivamente, né, eu fiz aqui questão de colocar as datas, né? Notificação é de data de 9/7/18. E os fatos em questão, tá, datam de janeiro de 15 a dezembro de 16. Então, eu estou aplicando efetivamente a súmula reformulada, né? Por quê? Porque antes disso, ou seja, antes do decreto 62.761 de 17, a qual já estabelecia a taxa Selic com juros devidos a 1% da inflação. Então, com essa lei e as operações só geradas são anteriores, então, efetivamente, ela se aplica, no caso, a súmula 10 reformulada. Tá? Reformula nesta parte, portanto, a decisão recorrida para aplicar, quanto aos juros, a regra aprovada pela súmula 10 reformulada relativa à Selic na forma como dela constou. E aí, no caso, eu fiz uma pequena observação, porque, efetivamente, eu tenho que considerar o item 1 e 2, né? Porque o julgador excluiu, mas o item 1 e 2 também estão nesse período, tá? E eu estou restabelecendo. Ainda o contribuinte ele faz na necessidade de diligência, tudo. Só que, veja, aí no caso da diligência, o contribuinte ele pode até sugerir, mas efetivamente a diligência diz respeito ao próprio julgador, né? E o seu convencimento na forma do artigo 371 do CPC, eu falo isso, né? E que no próprio artigo 26 da nossa legislação, né? Ele fala, os órgãos de julgamento apressarão a prova devendo, entretanto, indicar previamente o motivo do seu convencimento, e que a diligência, na verdade, né, como diz o 25, é voltada ao processo e ao juiz, né? Tá? E aí, efetivamente, eu não vejo razão lembro a legislação anterior do CPC, tudo, eu falo um pouquinho sobre ela, eu gosto dessa parte
do CPC e da nossa legislação, tá? E eu me estendi, desculpe-me, mas eu fiz questão de transcrever. Eu lembrei o artigo 375 e 373 também, o ônus da prova, que caberia ao contribuinte trazer prova, e para se discutir nos autos, e não solicitar diligência, não fica fácil, né? Ele transfere para nós, juízes, fazer a diligência e provar. Lembro do artigo 19, né? E aí eu digo, eu preciso fazer uma correção aqui. E aí eu digo, olha, a recurso de ofício, aí ele dá o provimento para restabelecer os itens 1 e 2. Recurso na área, ele nega o provimento para manter a decisão recorrida contra os itens 4 e 5. Mas aqui eu tenho que colocar, depois que eu estava atendendo, nego... dou parcial provimento, né? Para. E aí que eu quero fazer bonitinho. Para. Manter a adesão recorrida contra os itens 4 e 5. Todavia, B. E aí sim, olha. No B, que eu vou falar, né? Afastar a nota fiscal, número... Deixa eu deixar negrito aqui. Negrito, sublinhado. Sublinhado. Afastar, então, aquela nota fiscal 45.820 em razão de ter o culto julgador, né? E C, tá? Considerar a necessidade de quanto à aplicação da súmula 10 reformular, o motivo pelo qual, nesta parte, provejo recurso ordinário, entendendo... e aí vem o que eu disse para vocês hoje. Estendendo esse entendimento aos itens correspondentes ao recurso de ofício. Tá? Eu quis deixar bem claro. Hoje, tá aqui, já está na data de 17 de agosto. Então, 2 recursos. É assim que eu voto, eu só preciso arrumar a ementa por conta dessa correção que eu fiz. Vamos embora lá na ementa. Só tenho uma dúvida. Eu acho que é Sim. Parcial provimento nos 2 recursos. É isso? Porque, na verdade, acaba sendo, né? Porque mesmo como tem a questão dos juros, mesmo naquele que você restabeleceu só em parte. Porque aquela parte dos jurinhos que caem por causa da nova súmula 10, entre aspas, continuou caído. Né? É só isso, só essa dúvida que eu tenho. Presidente. Posso até falar aqui. Se a senhora me permite. Não, é que eu gostaria, talvez, de ouvir a opinião da senhora e do doutor Nascimento com relação ao restabelecimento dos itens 1 e 2. Porque eu entendo pelo acerto da decisão do julgador de primeiro grau, especialmente no sentido da consequência da afirmação por ele feita ali, as folhas 7302, quando ele diz: não se trata de transferência de mercadoria para comercialização, mas sim devolução, pois quem recebe a referida mercadoria é a substituta tributária e não a substituída. Eu não sei, talvez os colegas pudessem me ajudar aqui. Me parece que o entendimento do juiz de primeiro grau, nesse ponto, está correto. E aí, quando o doutor Zúlio argumenta pelo restabelecimento dos itens 1 e 2, em tese, eu com todas as vênias aqui, eu iria divergir. Na leitura do doutor Zúlio, eu redigi aqui uma pequeníssima preferência de 2 parágrafos, na verdade, dizendo isso, que eu entenderia pelo acerto do juízo monocrático no que diz respeito aos itens 1 e 2, e, claro, apartou-se o item 3, isso nem está no mérito, está apartado, acabou, tudo bem, mas com relação ao item 1 e 2, eu votaria pelo sentido de correção da decisão do primeiro grau e, portanto, negar provimento ao recurso de ofício.
por seu turno com relação ao recurso ordinário, eu concordo com o doutor Zúlio, né? Então, eu queria ouvi-los, porque ou eu coloco essa preferência, mas eu vejo que ela está muito rasa. O que eu estou dizendo é, olha, concordo com o Zúlio quanto ao ordinário, discordo dele e concordo Não com é o melhor jogador uma primeiro grau. vista, Eu acabei de doutor repetir. Argos? Só que aí eu uma tenho vista, a né? alteração, não importa, veja bem. Efetivamente, ele errou, não é isso? Ou Quem seja, errou? o contribuinte, né? Ah, A se interpretar, porque seja a devolução, seja a venda, seja o que for, ele não poderia ter efetuado essa operação da forma que ele efetuou o item 1 e 2 e o crédito. mas aí teria um erro de acusação, Zúlio. Não vejo isso. E que foi justamente o que viu o jogador de primeiro grau, dizendo, ó, tem um erro de acusação aqui. Não é isso. O que você acha, Nascimben? Acho o seguinte. Só para me ajudar aqui, para o saber número se vale a pena pedir número vista, eu ou de acho repente que eu sou convencido aqui. o número eu acho que eu estou com o Zúlio. Agora, o número 2, eu tenho a seguinte dúvida. Você vê lá que na norma, ele tem duas coisas. Só que o que acontece? Se você considerar que quem está na mesma NCM, para efeitos tributários, é a mesma mercadoria, para efeitos tributários, então aí o julgador de primeira instância está certo. Mas aí é uma questão de tese e você tem que ver bem o que está lá na NCM. Então, assim... Na verdade, na NCM, e quando a legislação fala, ele diz que tem que ser lá o tal do iogurte e está naquela NCM. Eu sei. Então, a só dois legislação requisitos. Estadual, ela fala isso. Só foi cumprido um requisito. Então, só que se, entre aspas, se a NCM é a mesma mercadoria, é o mesmo tratamento tributário para qualquer mercadoria, então, entre aspas, não importa se a lei tributária tem dois requisitos. Realmente, se você lê a lei estadual, a nossa lei, o nosso regulamento, ele fala nos dois requisitos. Ele fala em ser leite ou iogurte, e ele fala no número da NCM. Só que para quem considera que uma mesma NCM é a mesma coisa para efeitos tributários, independente do que for, aí você pode ter uma interpretação diferente. Mas eu acho muito difícil você fazer isso sem pedir uma vista e ver bem tanto a legislação estadual quanto no outro caso. Porque no outro caso, olha lá, se houve um erro, eu acho que não houve um erro de acusação, não. O que houve é um erro do contribuinte na hora de fazer a nota. Mas as duas coisas você tem que ver bem. Eu não faria uma preferência para dizer isso. Eu fiz aqui, estou achando realmente a primeira coisa que eu fiz foi tentar entender o voto do relator. Porque, se você pensar bem, esse caso aí, ele é um caso que tem prova, o que fez o contribuinte, como foi formulada a acusação e como você interpreta a legislação estadual em termos da NCM, o que é. Então, se você tem 4 coisas, assim, 2 itens assim, acho que não dá para fazer uma preferência. Não, eu concordo. Por isso que eu queria ouvi-los aí, porque... Eu pediria a vista. Isso não quer dizer que se eu pedisse vista, eu não fosse concordar. Vai concordar, claro, sem dúvida. Entendeu? Ou fosse discordar, mas eu acho que sem você... Numa primeira leitura, eu tenderia a concordar. Essa foi uma observação que eu faço dos papeizinhos aqui, que eu fiz essa que o Dr. Flávio colocou, com relação à própria NCM. Para mim, é um passo anterior. Se o legislador já tratou, legislador no sentido lato, já tratou de colocar o mesmo produto, quer dizer, outro produto ou equivalente, ou seja o que for, na mesma NCM, o tratamento tributário tem que ser dado de maneira idêntica, independente de ser um produto diverso. Foi assim que quiseram. Não está no meu critério. Mas você entendeu qual é o problema, Augusto? O problema é que quando você fala isso, você também está dizendo que a legislação estadual ela adotou um critério que ela não poderia. Então, você está pensando na hierarquia entre as legislações do tributário e o que você adota. Então, esse é muito dependente de interpretação. Por isso que você tem que ler bem e construir bem. Eu vou, agora, com todas as vênias aqui, se a presidente me permitir, se o doutor Zúlio não ficar bravo comigo,
eu vou Eu pedir acho vista. melhor, orelhada, até para não ter porque julgamento A errado. única coisa que eu acho é o seguinte, que, na verdade, ficou, ao meu ver, até já na diligência realizada, que a Receita, porque eu tenho que ver quem é a competência para classificar. E É da Receita. Mas ninguém. a própria Receita, que é a competente, Receita é que quando tem ela... competência, mas ninguém. Não entendi. Quem tem competência para dizer o que é a NCM, para enquadrar na NCM, é a Receita Federal. É a É a Receita. E a Receita disse, na falta de da existência de uma classificação, ela aproveitou essa 0900. Mas não foi contra, né? Não disse que está errado. Então, por isso que você tem que ler e tem muita interpretação. A do Júlio pode Tá estar bom. certo. É um negócio muito Deixar difícil fazer assim. Mas o que é registrar. interessante também, é que ele diz, olha, a título de crédito otorgado, em valores superiores ao legalmente permitido, por aplicar o percentual de 12% sobre as saídas de produto IODEL, ou seja, ele classificou lá perfeitamente o produto Então, como IODEL, não não outra- alcançados otorgou pelo o crédito e aí você não vai aplicar uma da legislação do próprio Estado. Por outro lado, a legislação federal fala que o que está na mesma NCM para ter tratamento tributário é a mesma coisa. Quer dizer, uma coisa Então, bem sabe que complicada isso aí. eu vou tentar resgatar. Nós julgamos na agora já não sei se 12ª ou 16ª, uma questão de crédito otorgado nesse sentido, em que prevaleceu o voto do Dr. Rubens, em que ele cancelava o auto, justamente entendendo por erro de acusação. Ele falou, não, pera, se é crédito otorgado, existe aí essa, entre aspas, confusão de substituto substituído, o que está sendo colocado Esse é o outro, aqui... você tem um. Não, então, Aí eu vou resgatar, mas eu vou dar uma... Mas O tem que ver recurso se de aconteceu ordinário... nesse caso também, né? O ordinário eu vou ter que me manifestar. De antemão, eu digo que eu concordo com o doutor Zúlio. É claro, vou analisar melhor tal, mas a questão do restabelecimento dos itens 1 e 2 é que me deixam incomodados, né? Então, é só o doutor Zúlio registrar o voto, presidente, eu vou, aí com a sua autorização, pedir vista, tá? Não sei se o doutor Flávio também quer, se o Tony também quer aí dar uma olhada ou não. Não, vou pedir vista conjunta. Essa discussão está bem feita, na minha opinião, no recurso de ofício, no parecer em recurso de ofício, e já está nos autos. Tá. Só para não me alongar aqui. Não, e vai me ajudar aqui a olhar, quer dizer, saber se realmente é isso ou... Era só essa questão que eu queria colocar. Já está nos autos e ela já foi colocada também no voto do... Também o entendimento dado ao recurso de ofício. Inclusive, existem dois pareceres, só vou alertar, existem dois pareceres da RF, um correspondente a três. Um correspondente ao recurso de ofício, onde ele bem esmiuça isso, um de contra-razões do recurso ordinário, e o outro que é do retorno da diligência que foi pedido pelo Samuel, tá? Tá legal. Não, eu pedi aqui, eu vou olhar com olhos um pouco mais detalhados. Realmente, eu também acho que a minha própria preferência está muito rasa. Eu acho que a causa merece aí um pouco mais de leia bem a acusação, principalmente o item 2, porque que o ofício foi preciso, inclusive, ao indicar o produto, tá? Ele calcou em cima do produto exatamente por conta disso. Por conta o tal do IODEL aí. Joga para um lado, Receita joga de um lado e do outro. Foi um negócio que ficou muito assim. Vou dizer no ar, mas, poxa, a Receita ela deveria ter aberto efetivamente uma NCM. Eu pergunto para você o seguinte, Júlio. Se a gente tiver certo e a Receita tiver errado, quem é que tem a competência para classificar? A Receita. A Receita. E aí caberia ao contribuinte buscar, junto à Receita, essa reclassificação. Né? Porque olha que confusão, olha que maravilha que é a nossa deixar Estado legislar. O Estado dá um crédito otorgado. E, claro, para dar esse crédito, os requisitos estão na nossa legislação. A nossa legislação diz tem que ser o número do EDCM e tem que ser 2 tipos. Só que a identificação do produto.
Isso. Só que a legislação federal fala que o que está no mesmo NCM, em termos tributários, é a mesma coisa. Você entendeu? É assim, se tiver uma coisa diferente, ou vier o que o Zuli falou, é muito difícil você votar, se você pensar estritamente jurídico. Sim. É que é o nosso papel, né? Quer dizer, então, mas aí entra ali a interpretação. Realmente há um descompasso. Mas você entendeu? Né? Não se falam, não se comunicam muito bem a legislação federal com a estadual. Mas você entendeu? Por que existe NCM? Para ninguém fora mais a Receita categorizar os produtos. Mercadoria no Brasil. Quando eu era analista da Receita, você fazia um cursinho lá, o pessoal que é pré-aduano. Até não fui pré-aduano, mas eu fiz o cursinho. Por que existe a NCM? Para você tratar o que está na mesma NCM, tributária da mesma forma. Igual. Então, por exemplo, se tiver uma coisa quadrada e uma redonda na mesma NCM, em termos tributários é a mesma coisa. Só que quando você chega na legislação estadual, você precisa seguir, ela coloca a NCM e mais um critério, que é o que está no voto do Dr. Zuli e é o que está no parecer da representação fiscal. Só que quando você fala isso, e ainda mais como foi um crédito outorgado pelo Estado, você fica num conflito de normas que não é aquele do conflito aparente que você estuda no direito. Você fica num conflito muito mais, porque envolve competência de quem faz norma, competência de quem aplica a norma e competência de quem julga na esfera administrativa. O que significa que se o Dr. Zuli e o Dr. Argos fizerem 2 votos totalmente diferentes, um é tão bom quanto o outro. O que significa que a segurança jurídica com esses é muito baixa. O prejuízo mas, na verdade, veja bem, só deixa eu responder um pouquinho. Ou do Estado, no caso aqui, sim. O Estado, como o crédito outorgado é dele, como crédito, o imposto é de competência dele, ICMS, o que ele viu? Ele viu a NCM e falou, só que como eu estou atribuindo a determinado produto o crédito outorgado, eu posso ir lá e dizer assim, tem que identificar esse produto. Criar outra exigência. Então ele criou essa exigência dentro da competência dele, por quê? Porque o crédito é de o imposto é de sua competência. Então ele foi lá e falou, olha, não basta isso, mas para mim precisa isso e mais alguma coisa. Mas você entendeu? Mas aí você mudou o Estado mudou a definição do que é NCM. Porque o que não mudou. Ele só simplesmente... Não, ele não mudou. Ele não mudou. Você não o que ele fez, ele especificou. Então, não é mudança, é especificação. Mudou, porque o imposto é meu. Coisa. Eu só vou atribuir crédito outorgado dentro de um determinado limite. Por outro lado, olha lá, você está no processo administrativo tributário e você aplica ou não aplica a norma do Estado que diz isso? Você está no processo administrativo. Tá. Eu tenho que seguir a norma. Então, dentro da conformidade. Você entendeu? Mais ainda. Você entendeu, Júlio? Qualquer voto que você fizer tem um mérito e tem um problema. E veja, o voto que você faz, à primeira vista, eu falo assim, vou entender o voto do Zuli, porque eu vou seguir o voto do Zuli. Mas aí, quando você pensa um pouco, você fala, poxa, pode ter alguma coisa. E aí, quando ele vai fazer isso numa preferência, você fala, não, essa preferência não dá para acompanhar, porque falta fundamentar. Olha que loucura, olha que complicação. Eu não sei se eu vou desse lado, mas, sexta-feira passada, vocês não me assistiram, eu falei na Associação Comercial durante 6 minutos sobre conformidade. E uma das questões que eu levantei, e levanto aqui agora exatamente isso, conformidade é seguir o que está na lei. Tá? Então, ser legal. Os nossos avós falavam lá na conformidade da lei. Não era isso? O seu pai, Argos, devia falar isso. Meu pai falava no meio da ditadura. Na conformidade das leis, no plural, não da lei, das leis. E aí eu falei o seguinte, contribuinte tem dúvida? Tem. Tá? Se ele tem dúvida, tá? E aqui é uma
dúvida razoável, tá? Eu vou chamar ela de razoável. Tem dúvida? Tem dúvida. Tem um órgão competente para dirimir essa dúvida e o Estado dizer o que ele pensa? Tem consultoria tributária. Vai na consultoria tributária e efetivamente pede. Vai ao judiciário depois, se for contrário ao seu entendimento, e pede uma declaratória. Poxa, não é fazer a bel prazer fora da conformidade por parte do contribuinte. Mas aí o cara... Ele fez o que foi mais fácil. É que a coisa é traiçoeira, Zuli. Ele vai na conformidade da legislação federal. Não. Ele fala, bom, sabe por que ninguém vai o LCM é esse é o procedimento. E aí chega no estadual, ele é pego de surpresa, eu não estou dizendo nem de maneira ilegítima, mas ele é pego de surpresa e fala, ué, mas eu fui na conformidade da federal. E ele é pego de surpresa na estadual. Aí fala assim, ué, mas não na foi federal vale aqui, não não vale? Ele, conhecendo a lei, ele sabia dos dois requisitos. Se ele tinha dúvida, CT ou judiciário. Não fez nenhum. Ele fez o mais fácil, foi lá e pá, acreditou. Pessoal, saiu em vista para o doutor Argos, então o julgamento está... Precisa conceder, presidente. Já está concedido. O meu... solicitação... Não, concedida, pronto, tá certo. Então, gente... Eu que li errado aqui. Então, o julgamento está encerrado. Sabe quando a gente vai encerrar essa questão? Nunca. Meio-dia. A gente conversa aqui no pós-sessão, mas é muito difícil para o contribuinte. É uma segurança jurídica muito insegura. Ali pode, mas aqui não pode. Né? Realmente, os dois estão certos. O Zuli está certo quando fala, mas a lei exige outros requisitos. É verdade. Não há nenhuma dúvida. Mas daí você fala, bom, mas como age o contribuinte? Ele teria que ter consultado a CT? Teria, ele não teria. Ele poderia. Mas seria precavido de fazê-lo, né? Teria, mas não fez. E o caso concreto quer buscar o direito, vai ao obrigação. judiciário. O judiciário está para falar o direito. Não, deixa é isso? Sem dúvida. A fazenda vai ser contra mim. Legal, vai lá e busca. Não é isso. Mas daí a gente vira um tribunal de passagem, né? Pessoal, o julgamento foi encerrado. Vamos encerrar? Vamos encerrar, ó. Estou colocando aqui, próxima da sessão, são 2 meus, né? Então, peraí, Zuli. Vamos só encerrar a gravação? Fechar os microfones? Vamos. Então, o julgamento foi convertido, saiu em vista para o doutor Argos, encerrada a sessão. Então, nós encerramos a sessão da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 17 de agosto de 2022. Por favor, Jailson, você interrompe a gravação?